Olá, Daniel. Olá, amigos do NT Sul. Daniel, esse assunto é muito importante porque os números, de uma certa forma, assustam. Em todo o Brasil, em torno de 10 milhões de pessoas sofrem de doença renal. Dessas pessoas, em torno de 90 mil estão em processo de hemodiálise, precisam de hemodiálise, que é um processo de filtragem do sangue. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, porque nós temos como convidado especial para um bate-papo com a gente a doutora Thalissa Meyer, ela que é nefrologista aqui da Clínica de Hemodiálise do HCB. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente vai começar falando inicialmente para que o telespectador entenda um pouquinho sobre do que se trata e onde nós estamos, sobre como funciona a clínica aqui do HCB, quantas pessoas atende, qual é a abrangência, como é que é o trabalho por aqui, doutora? A clínica do HCB, então, ela é responsável pela hemodiálise de toda a região que cobre Cachoeira do Sul. Então, toda a 8ª coordenadoria. Então, todos os pacientes da nossa região, eles têm como referência o nosso serviço de diálise. O que é isso? Todo paciente que não tenha um rim mais funcionante e que precise de uma terapia para substituir o funcionamento do rim, ele é encaminhado para um serviço de hemodiálise. Então, a gente dá esse tratamento para todo mundo da região. Pacientes de Caçapava, Encruzilhada, Sobradinho, todos eles vêm para a Cachoeira para receber essa terapia. Bom, desses pacientes que estão sob hemodiálise, todos eles estão automaticamente em fila de transplante por um rim ou não, nem todos? Depende bastante. A fila de transplante, a lista para entrar em transplante, todo paciente é ofertado essa oportunidade, tá? Desde que ele tenha condições clínicas para isso, né? Então, todo paciente que está em diálise, que faz um acompanhamento regular, que tem um bom acompanhamento aqui conosco, ele é encaminhado para Porto Alegre. Nossa referência para transplante aqui é o serviço de Porto Alegre, para ter uma avaliação para entrar em lista, uma avaliação pré-transplante, que a gente chama. Lá eles são avaliados, tem todos os exames, que nem um pré-operatório, porém um pouquinho mais complexo, para ver se ele tem condições de receber o rim e para ter orientações de como é que funciona o transplante, né? Quais são os benefícios, quais são os malefícios e tudo mais. Então, todo paciente que esteja conosco tem a oportunidade de entrar de ter essa opção de tratamento para doença renal. Não são todos que conseguem entrar em lista pré-transplantes em decorrência das suas doenças, mas todos que têm condições clínicas para isso estão em lista. Todos têm a oportunidade de tentar um transplante. A pessoa que faz hemodiálise, qual é a rotina de vida dela? Ela consegue ter uma vida, digamos, normal ou são muitas limitações? Assim, é bem difícil, né? É uma rotina de vida um pouquinho mais pesada. Então, como que funciona a hemodiálise? É um tratamento em que a gente consegue substituir o funcionamento do rim em períodos curtos da semana, né? Então, a gente faz 3 vezes na semana, via de regra por 4 horas, o que o rinzinho da gente deveria fazer por 24 horas todos os dias. Aquela filtragem do sangue? Exatamente, né? Então a gente consegue fazer todo esse processo de limpar o sangue quebrado durante a semana. Então, como é que é a rotina de um paciente? Ele vai vir para cá 3 vezes na semana, normalmente segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. Fica aqui conosco por 4 horas, passa por todo um processo lá na máquina, recebe seu tratamento e vai para casa. É um pouquinho complicado, porque quem é aqui de Cachoeira consegue vir de uma forma mais rápida, outros pacientes têm que viajar, às vezes são 2, 3 horas de transporte, mais o tempo do tratamento, né? Mas é um mal necessário, né? O que a gente consegue dar de qualidade de vida para essas pessoas é com que eles consigam vir aqui e receber um bom tratamento. Bom, doutora, quem nos assiste seguramente fica se perguntando, mas o que fazer para manter a saúde dos rins? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque além de mostrar o que acontece em Cachoeira em termos de tratamentos, o que nós temos de estrutura, como essa clínica de hemodiálise do HCB, nós também queremos passar para você que nos acompanha dicas, dados, prestar serviço, né, doutora? Eu acho que isso é importante também, né? Para a gente começar, para que o telespectador entenda melhor, qual é o papel do rim no organismo da gente? Por que ele é tão importante e o que faz com que ele se sinta prejudicado a ponto de tornar uma pessoa um paciente renal? O rim é um filtro, né? Tudo que a gente ingere, tudo que a gente
toma de medicação ou que a gente come, de certa forma vai passar lá no rim. Então ele é um filtro responsável por quê? Por absorver coisas boas e colocar para fora coisas ruins, né? Então a gente tem que manter esse filtro muito bem funcionante, né? O que a gente tem que fazer para isso? A gente tem que ter uma vida saudável, tá? Se tu me perguntar qual é a principal causa de perda de função renal, por incrível que pareça, pressão alta e diabetes. É mesmo? Né? Parece muito simples, todo mundo toma um remedinho para pressão, mas eu comecei um remedinho para diabetes. Só que tudo isso causa perda de função renal, porque todas essas doenças fazem com que o nosso filtro seja um pouquinho mais exigido. E no decorrer do tempo, ele vai cansando. Algumas pessoas um pouquinho mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. Então, ter uma vida saudável, cuidar bem de todas as suas doenças, cuidar bem da pressão, manter um bom controle glicêmico, ter o colesterol controlado, fazer atividade física, ter uma vida num contexto geral saudável é o melhor jeito de proteger o funcionamento do rim da gente. A própria medicação que a pessoa toma para essas doenças pode estar prejudicando o rim, é isso? Não exatamente. Não? Tratar a pressão alta é o melhor tratamento para o rim. Então, usar de forma correta o remédio da pressão vai proteger o rinzinho da gente, tá? Se a gente tem diabetes, tratar o diabetes, ficar com um controle glicêmico bom, usando medicação, usando insulina, usando qualquer droga que seja para isso, vai ajudar a proteger o rinzinho da gente. Porém, tem remédios que podem fazer mal para o rim. A questão de automedicação aí entra nessa jogada, entramos né? numa palavrinha-chave para o nefrologista, que é o tal do anti-inflamatório, né? Que muita gente usa, que tu compra na farmácia sem receita e que pode sim fazer muito mal para o rim. A médio ou a longo prazo, o uso crônico de anti-inflamatório, e aquela dorzinha no braço, deu um mau jeito nas costas, toma um comprimidinho ali, toma outro acolá, vai tomando. Aos pouquinhos isso pode trazer muito malefício para o rim da gente. Vai acumulando no organismo. Ele tem um efeito lá dentro do rim que prejudica a circulaçãozinha do rim. Vai ferindo aos pouquinhos. E vai judiando. Vai judiando, fazendo um machucadinho. E que nem eu gosto de dizer, a gente vai fazendo machucados que vão fazendo cicatrizes. Cicatrizes não voltam a funcionar de novo. Então, cada dia que a gente dá uma machucadinha, aquilo a gente raramente consegue trazer de volta, né? Então, a gente tem que evitar algumas coisas, né? Tem um aspecto também que eu observo muito a questão do rim. Eu já convivi com um paciente renal que, e aí é uma conclusão lógica, que no dia a dia a falta de água pode causar ou induzir a questão, prejudicar os rins, na verdade. E depois a pessoa que se torna um paciente renal, que vem para hemodiálise ou coisa assim, beber água é uma coisa que ela não pode fazer com tranquilidade, em excesso, nada. Então, quer dizer, a água é um fator bastante fundamental nisso tudo também, né? Uma hidratação boa, né, entra na frase de ter uma vida saudável, né? Então, hoje em dia a gente sabe muito, é muito comum que a gente fale que tu tem que tomar 2 litros de água por dia, porque isso vai fazer bem para tua saúde, vai fazer bem pro teu coração, vai fazer bem pro teu rim. Vai evitar que tu tenha pedrinha no rim, por exemplo, que é um dos problemas que vem por causa da baixa ingesta de água, né? Então, isso favorece com que a gente proteja o rim. A questão do não tomar água depois da perda da função renal, aí é um mundo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Sim. Né? O que acontece quando o rinzinho da gente não funciona? O que é mais comum de ver é que a gente para de fazer xixi, né? Então, a gente deixa de perder líquido e o corpo vai acumulando líquido, né? Ele vai acumulando, a gente vai ficando inchadinho. Então, o paciente que não tem função renal e que não faz mais xixi, ele tem que ser muito regrado com relação ao quanto de líquido que ele vai tomar, porque vai ficar. Óbvio, a gente perde em algumas outras coisas, a gente tem suor, né? Enfim, mas a gente normalmente acumula tudo que a gente tomar. Então, a vida mais ou menos funciona assim, tome água. Se infelizmente a gente não tiver mais um rinzinho funcionante, normalmente o nosso discurso vire, não tome mais tanta água. Que pode ser prejudicial daí. Melhor é tomar água, né? Melhor é tomar água. Né? E qual é o sinal de alerta? Porque deve ter alguma maneira de se monitorar, né? A doença renal, ela tem um problema muito grave. Ela raramente dá sintomas. É mesmo? Principalmente nas fases iniciais, né? Então, o que a gente tem que fazer?
Tem que consultar com o seu clínico, tem que fazer bom controle da pressão, tem que usar as medicações quando indicadas de forma correta, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exame de urina. Se monitorar. Tem que fazer pelo menos uma vez por ano a tal da creatinina, que é o nosso carro-chefe, e um exame de urina pelo menos. É importante sempre fazer uma ultrassom da via urinária para ver como é que estão as coisas. Não precisa ser todo ano, mas esporadicamente fazer um A partir exame de que idade, mais ou menos? Se tem fator de risco, a gente começa a olhar mais desde jovem, né? Se tu já tem um cálculozinho renal, alguma coisa do gênero, a gente tem que acompanhar mais de perto. Mas via de regra, depois dos 30 anos, todo mundo tem que ter um acompanhamento já dessa parte. Cuidado, então, é a prevenção. É prevenção, tá? De sintomas, pontualmente, assim, o que é um alerta? Inchaço. Inchaço nas pernas, nas duas pernas. Aquele inchaço que vai subindo as pernas, que é parelho. Isso é um sintoma que pode te levar a consultar direto com um nefrologista, tá? Se for fazer xixi, notar que faz xixi, tem muita espuma no vaso. Mas espuma, como se tivesse feito xixi no detergente. Isso é um sinal que pode ter alguma coisa alterada no teu exame de urina. Cor da urina? A cor da urina, mais relacionada a processo infeccioso ou a presença de sangue. Fazer xixi com sangue nunca é normal, né? Então sempre tem que avaliar se sai alguma raiazinha, se ele é mais amarelado, tem que dar uma olhadinha. E principalmente quando tu vai fazer teus exames de rotina e tiver qualquer alteração nesses dois exames, a tal da creatinina e no exame de urina. É sempre bom que a gente olhe um pouquinho mais de perto daí. Ok. Doutora, muito obrigada pelas informações e pelas importantes dicas, digamos assim, né, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, que são fundamentais, né? A gente tem que se prevenir, tem que sair na frente, na verdade, para mais adiante evitar problemas maiores, né? Exatamente. Mais alguma dica para a gente encerrar? Tome água, faça uma creatinina e um exame de urina. Tá bom, então. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Doutora Thalissa Meyer, médica nefrologista aqui da Clínica de Hemodiálise do HCB, participando do NT Sul, Daniel. Eu volto contigo no estúdio.